Olá, estamos iniciando mais um programa Fentec TV. Hoje nós temos a satisfação de receber o secretário de Serviços Urbanos da Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, que militou no movimento sindical na década de 70, metalúrgico, ex-funcionário da Mercedes-Benz do Brasil e família tradicional de São Bernardo do Campo. Senhor Tarcísio, nós gostaríamos que o senhor explicasse para os telespectadores o que faz, o que é a Secretaria de Serviços Urbanos, quais são as atividades dela, o que ela desenvolve para o município. Pois, primeiro eu queria agradecer muito o convite que vocês me fizeram, a Fentec fez na sua pessoa, poder estar aqui com vocês também falando um pouco do nosso trabalho, do trabalho que a gente tem executado na cidade de São Bernardo do Campo. Como você disse, eu participei muito do movimento sindical, principalmente aqui nos últimos 20 anos, 25 anos. Tenho uma trajetória de trabalho junto com o prefeito Luiz Marinho desde aquela época, são 30 anos já junto, desde 1985. Fui comissão de fábrica, fui dirigente sindical, passei por todos os cargos ali no sindicato e pude ter, nesse período, um contato muito bom com as empresas, processo negocial, de elaboração, de discussão de políticas econômicas voltado para as indústrias, que nos ajudou muito a entender o que está acontecendo e as necessidades que os setores produtivos têm, junto com os sindicatos, de poder levar desenvolvimento. Quando eu vim para a administração, a convite do prefeito Luiz Marinho, vim para fazer um trabalho e agora estou numa outra secretaria de Serviços Urbanos, como você bem falou, que ali ela tem grandes responsabilidades na cidade, né? Eu tenho alguns departamentos, como que cuida de toda a infraestrutura de logística da prefeitura, né? Carros, caminhões, veículos, à disposição para a máquina funcionar. Tem um outro setor muito importante que faz a manutenção das ruas e dos prédios municipais, dos próprios municipais. Um outro setor também bastante grande e importante para a cidade, que cuida de parques e jardins. Nós temos 545 praças na cidade de São Bernardo, né, várias com todos os tipos de problema, né, das que estão bem reestruturadas até que precisam muito trabalho ainda. Um outro setor importante que é o de limpeza urbana, responsável por toda a coleta, varrição, separação de materiais reciclados, que nós temos um trabalho pesado nisso hoje. E um outro setor, também grande e pesado, mas não menos importante, que é o de drenagem, né, que cuida de obras de drenagem nos pontos de alagamento e de enchente da cidade. Então é um leque muito grande, são quase 1000 pessoas que trabalham diretamente comigo e tem depois todas as empresas contratadas para ajudar a dar conta desse volume de trabalho, né? Nós podemos observar que a Secretaria de Serviços Urbanos é uma secretaria bastante importante para o município. Muito bem, nós conhecemos um pouco de São Bernardo. As enchentes na Faria Lima, Marechal Deodoro, e quantas vezes não encheu o Paço Municipal? A Câmara Municipal perdendo móveis, perdendo uma série de documentos. E o que o governo Marinho e a sua secretaria está fazendo para solucionar esse problema? Olha, o programa Drenar, que é o programa de combate a enchentes da cidade, é um programa vultuoso. São cerca de 600 milhões de reais que serão investidos em várias e várias obras, algumas muito grandes, como é o caso da obra Drenar do Centro, porque tem um piscinão sendo construído, tem canalizações, microdrenagem naquela região central para solucionar o problema, mas também tem em vários bairros. O importante para quem está nos ouvindo saber é que para você cuidar e resolver um problema de enchente no local, você precisa primeiro fazer um grande estudo sobre a bacia hídrica daquela região, porque às vezes a enchente está aqui, mas a solução está aqui em cima, na cabeceira do rio, na média do rio, com quem ele vai juntar. Depois disso, você precisa desenvolver um projeto para dar conta disso. Então, chamar todos os técnicos e engenheiros para fazer a elaboração do projeto, o que pode, o que não pode, o que dá conta de fato. Depois que você tem o projeto, você precisa buscar os recursos, né? A cidade de São Bernardo é muito rica, tem muito dinheiro, mas 600 milhões de reais apenas para drenagem em 5 anos é muito difícil tirar do orçamento. Então, você tem que buscar empréstimos, dinheiro do governo federal, ajudas de todo tipo. Depois que você tem os recursos, tem que fazer a licitação. Então, não é uma coisa simples. Então, nós começamos em 2009 isso, e, por exemplo, eu só fui conseguir iniciar a obra do centro em 2013, dezembro de 2013. Então, foram 4 anos de trabalho
para poder você assinar uma ordem para começar um trabalho. Né? E só essa última obra que eu falei do centro, foram 13 meses, por exemplo, só do processo licitatório, porque é um outro drama também, porque são obras grandes, muitas empresas querem fazer, algumas têm condições, outras não têm, porque nunca fizeram uma obra daquele tamanho, você não pode entregar para qualquer pessoa. No mês de fevereiro, agora que encerrou, nós tivemos uma chuva muito forte na Vila Vivaldi, chegando a 60 milímetros de água numa tarde. Lá com 35 milímetros de água dava enchente. Né? Então, nesse dia, com 60 milímetros, eu andei com o prefeito, nós andamos ali durante a chuva em todos os locais para ver o funcionamento dos piscinão que já estão prontos, as obras de microdrenagem nas ruas que sempre deram enchente, e não houve absolutamente nenhuma enchente. Tivemos um problema localizado no local onde a obra ainda não terminou. Então, lá na Rua Jaquei, lá no finalzinho do Rua de Ramos, ali teve uma lâmina d'água de 30, 40 centímetros, porque o reservatório ele está em construção, então não está pronto ainda. Mas todos os outros foram feitos na Vila Vivaldi, se resolveu o problema e não tivemos nenhum risco de enchente. As pessoas que moram no Jordanópolis sabem, lá embaixo da Rua Araraquara, na descida, que ali toda hora, qualquer chuva dava enchente. E agora não. Conseguimos fazer uma boa confluência com o Rio com a Ribeirão dos Meninos, e a obra tem andado bem para poder, de fato, resolver os problemas lá. Ela tem 40% só da sua parte feita, ela obra começou depois, está no andamento ainda, e até dezembro nós vamos entregar aquela obra pronta. Quem mora, por exemplo, quem conhece os restaurantes do Frango com Polenta, o bairro Demarque, também é uma área que sempre teve, ali perto da Igreja de Santa Maria, sempre teve inundações ali. E esse ano já, com as obras feitas, e ainda faltam 120 dias para encerrar todas as obras, aquela obra ali também do córrego Capoava está bem andada e não teve nenhum transtorno de enchente nesse período. Isso mostra que, de fato, os estudos foram adequados. Né? Todo o trabalho, todo o tempo que os técnicos e os engenheiros ficaram, por isso que eu gosto muito de falar com vocês aqui da Fentec, porque vocês representam esses técnicos. O pessoal trabalha direitinho, elaborou o projeto e está funcionando. Muita gente diz assim, mas como é que você garante que não vai ter enchente? Primeiro, garantir que não vai ter enchente é uma soberba muito grande, porque a gente nunca sabe qual o tamanho do dilúvio que possa vir. Nós fizemos estudos, os seus técnicos fazem os estudos hidrológicos de quanto foi a chuva no período histórico e quanto nós podemos prever para frente. Então, há uma previsibilidade que, do jeito que foi feitas as obras, não devemos ter mais enchente. Agora, qualquer coisa sobrenatural, acima do que é historicamente realizado, óbvio que ninguém tem bola de cristal para saber isso. Então, eventualmente pode ter. Mas as chuvas históricas que caíram até agora, né, nos últimos 40, 50 anos que foram estudadas, as obras vão dar conta. Isso garante os técnicos. E nós, no mês passado, de fevereiro, conseguimos verificar isso na obra do Vivaldi, que é que está mais adiantada. Senhor Tarcísio, nós temos observado que o trânsito em São Bernardo, aquele centro de São Bernardo, é bastante complicado. Jurubatuba, Marechal Deodoro, a região de Ferrazópolis, para entrar e sair de São Bernardo é uma complicação. Isso deve-se às obras que estão em execução, o projeto de drenar, etc. e tal? Eu achava que as obras do centro dariam um grande transtorno para o trânsito. Eu tenho brincado muito, viu, isso com muita gente, né? Eu conheço muita cidade que não tem drenar e tem trânsito para burro. Então, achar que o trânsito é por causa do drenar, das obras de drenagem, é uma forçação de barra. Por exemplo, a obra do centro, nós tiramos lá em média, na escavação do piscinão, que é um piscinão para 220 milhões de litros de água, são 202 mil metros cúbicos de terra que tem que ser tirado. São 18 mil caminhões de terra que nós precisamos tirar de lá. Só que os 18 mil caminhões não estão saindo todos ao mesmo tempo. Então, eu tenho no máximo, num dia de trabalho, 120, 130 caminhões. Então, você pega em 8, 9 horas de trabalho, 100 caminhões, são 10 caminhões, 12 caminhões por hora, um a cada 5 minutos. Isso não dá problema de trânsito. O trânsito é uma coisa muito doida, porque tem dia que você vê não tem nada, e tem dia que tem tudo e você não acha nada, né? Então, as obras de drenagem, de fato, elas não atrapalharam o trânsito. Óbvio que, em algumas situações, principalmente nas obras que nós fizemos nos bairros, você tem que fazer microdrenagem. Porque não adianta fazer o piscinão se a água não chegar lá. Para a água chegar lá no piscinão, você tem que melhorar toda a captura da água nos bairros. Então, muitas vezes, você tem que rasgar uma rua para colocar tubulação.
Então, quando você faz isso, ali o trânsito fica inviabilizado por 1, por 2 dias. Então, teve gente que teve transtorno. Não deu para estacionar o carro em casa 3 dias. Enquanto abre, enquanto põe a tubulação, enquanto fecha. Então, a pessoa teve que deixar o carro numa rua de baixo, deixar o carro no estacionamento. Mas isso foi muito curto e não é um problema de atrapalhar trânsito. Naquele período, naquele instante, a viela, a rua, o pedaço da rua vai fazer uma galeria, aquele trânsito fica interditado. Mas os congestionamentos, como você está se referindo, de fato, obras de drenagem não causaram isso. Muito caro na rua? Na verdade, existe muito carro, a renda média dos trabalhadores aumentou, as pessoas vão trocando de carro a todo momento. Isso é legal, isso é positivo, isso é bom. E as ruas não crescem, né? Então a gente pode ver nas cidades, não tem como alargar a rua, você tem que derrubar os prédios, não tem como construir rua nova. O que nós estamos trabalhando, o prefeito Luiz Marinho tem trabalhado e muito, é na construção agora de corredores de ônibus, transporte coletivo, para integrar com o metrô que vai chegar. Então nós não podemos ter um metrô que para as pessoas irem para o metrô tem que ir de carro para o centro, porque aí você fica inviável e os custos de estacionamento do centro vão catapultar. Então o que o prefeito tem feito? Fizemos todos os projetos, estudos, começamos um corredor importante, que ele sai da Imigrantes lá na Samuel Eisenberg, perto da OTS, né, e da BASF antiga, que era lá em cima, na divisa com o Diadema. Estamos duplicando aquilo lá, vamos fazer 4 viadutos e vamos chegar lá na Vila São Pedro. Né? Então nós vamos passando ali pelo antigo clube da Volks, então vai chegar até aquele pedaço lá. Então ali nós vamos fazer um grande corredor que vai dar fluidez para o transporte público e quem for de metrô para São Paulo não vai precisar ir com seus carros. Né? Com o ônibus vai até o metrô, do metrô vai a São Paulo, que isso é extremamente positivo para diminuir o número de carros na rua. Então nós temos que ver alternativas. Nós temos feito todo um trabalho importante ali, vamos trabalhar agora uma recuperação da Jurubatuba e da Marechal, e ali vai ter restrições ao uso de veículos. Provavelmente vai ser difícil estacionar ali. Então, nós estamos incentivando e mexemos na legislação para se criar estacionamentos verticais, porque, não sei se você sabe, em São Bernardo era proibido construir, por lei, construir estacionamento vertical. Não sei porquê, e deve ter tido uma razão no passado. Então, agora nós estamos trabalhando nisso, mudando, para, de fato, poder transformar aquele centro numa coisa moderna, bonita. A Rua Marechal Deodoro é muito grande, tem um movimento comercial fantástico, né? E está cheio de fios, cheio de coisa, então nós vamos enterrar tudo aquilo. Vai ser um projeto muito interessante. Nós conversamos anteriormente, como eu disse para o senhor, que eu tenho aproximadamente 52 anos de São Bernardo. Então nós vivemos aquela cidade por esse período e nós gostaríamos que nessa sua passagem como secretário de Serviço Urbano e com esse governo, que ela seja um modelo, volte a ser como o povo de São Bernardo gostaria que fosse, essa Marechal Deodoro, Faria Lima, Jurubatuba, que elas tenham aí um destaque, né? E nós torcemos para que nesse governo, e quem sabe o senhor galgando um pouco mais daqui a alguns anos, possa transformar essa cidade em um modelo, como era o plano diretor. São Bernardo do Campo foi a primeira cidade a ter um plano diretor e era visitada por muitos municípios, outros estados vinham visitar São Bernardo. Muito bem, vamos a um pequeno intervalo e voltamos a seguir. Olá, voltamos a apresentar o programa Fentec TV, continuando a entrevista com o secretário de Serviço Urbano da Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, o senhor Tarcísio. Senhor Tarcísio, na nossa conversa anteriormente, o senhor me disse que é técnico em laboratório, e é a modalidade de técnicos que nosso sindicato representa. Nós observamos que o governo tem investido muito
no Pronatec na formação de técnicos. E nós gostaríamos de saber do senhor, dentro da Prefeitura de São Bernardo, como é que nós podemos ampliar o quadro de técnicos, que tem técnicos em diversas modalidades e que cabe em diversas áreas da Prefeitura. Então, nós queríamos uma posição do senhor, como aproveitar mais desses profissionais no serviço público. Perfeito. Eu, de fato, como você disse, eu fiz no começo dos anos 70 meu curso técnico em laboratório e, diferentemente de muita gente que faz o curso técnico apenas para ter um segundo grau qualificado, depois vai fazer faculdade, eu trabalhei como técnico por muitos anos. Então, a minha vida na Mercedes-Benz, onde eu trabalhei 35 anos e me aposentei, minha vida ali foi a partir de ser técnico de laboratório. Foi lá que eu consegui um emprego razoável em termos de horário de trabalho, porque também era um grande problema naquela época, mas um emprego muito bom e que me garantiu, por todo um período da minha vida, em termos de qualidade de trabalho, salário adequado e também qualificação na área técnica. Então, o técnico de laboratório tem todo o conhecimento de metalurgia, de química, de materiais. Eu trabalhava com aprovação de materiais que iam ser feitos caminhões e ônibus. Então, você tem que aprender e mexe com coisas de segurança. Então, para mim é muito claro e é importante porque é minha vida. Né? Não estou falando de ouvir falar, estou falando de vivenciar. E eu fiz o técnico de segundo grau e vivi. Pena que naquele período muita gente fazia o curso técnico e depois ia embora buscar uma faculdade, fazer coisas do tipo e deixava a profissão técnica em segundo plano. Eu acho que nós conseguimos agora, no final do primeiro mandato da presidenta Dilma, com o Pronatec, recuperar o valor desses técnicos, que acho que estavam um pouco deteriorados. A própria fala sua, depoimento seu, de que alguns cursos técnicos, alguns grupos técnicos da Prefeitura tem 3, tem 5, tem 10 pessoas trabalhando, é fruto disso. A grandiosidade que se colocou na cidade de São Bernardo, como você falou no outro bloco, era exemplo um monte de coisa, levou vários dirigentes, vários prefeitos a ir aumentando as exigências e aí substituindo quadros técnicos por pessoas de nível de terceiro grau. Então, você muitas vezes não tem o técnico de agrimensura, mas tem que ter agrimensor. Muitas coisas que precisam ser feitas. Técnicos de edificações são os arquitetos que fazem. Então, ali, de fato, nós temos um grupo pequeno de técnicos e que tem uma preocupação já do prefeito Luiz Marinho de valorização do funcionalismo, em que nós estamos valorizando as camadas intermediárias, porque, de fato, é quem faz e quem consegue fazer a coisa andar. Né, para a gente poder, de fato, ampliar esse setor. O que nós temos lá, muitos trabalhos que são trabalhos que não agregam tanto valor, que têm sido feitos contratos terceirizados, né, área de limpeza, pequenas coisas de manutenção, até porque precisava um número enorme de pessoas e com longevidade para poder trabalhar isso, que é muito difícil você conseguir fazer no longo prazo. Então, isso nós estamos diminuindo um pouco. Estamos valorizando, então, os servidores da camada intermediária, que é quem, de fato, né, você tem na área das áreas fiscais. Né? Você tem lá os analistas e tal, mas, o fiscal, de fato, é o cara que vai para campo para fazer. Hoje, todas essas exigências são exigências de nível de terceiro grau. Então, houve uma mudança nesse período que acabou deteriorando muito isso e diminuindo o peso e o papel dos técnicos na gestão. Então, nós precisamos continuar um diálogo nosso, poder ver como é que a gente vai trabalhando isso. Vamos ter que mexer em muita legislação para alguns cargos que hoje se exigem poder voltar a ser de segundo grau, porque também tem um ponto importante, né? A formação desses técnicos diminuiu muito. Então, o Pronatec tem sido, de fato, a grande mola propulsora de você ter. Eu conversei esses dias com uma grande universidade aí, que só ela tem 42 mil vagas de cursos de Pronatec hoje pelo Brasil, formando o técnico de segundo grau, que é, de fato, o que mais se precisa quando a gente fala falta mão de obra. Falta mão de obra qualificada, falta em todos os setores de qualquer atividade econômica. Mas se você vê nas indústrias, principalmente, né, e nas gestões municipais, falta mão de obra qualificada ali, a intermediária.
Nós estamos aqui gravando um programa de TV. Você sabe a dificuldade que é você no cinema hoje. A FAAP aqui produz diretores de cinema, mas ninguém produz os técnicos intermediários. Nós estamos com um curso em São Bernardo, feito junto com parceria com o Ministério da Cultura, para criar todos os técnicos intermediários, né, o nosso Centro de Artes Visuais, para criar todo o pessoal da área técnica, para dar suporte a isso, porque nós estamos trazendo de volta o Veracruz, para poder voltar a fazer cinema, voltar a fazer vídeo, e não tem essa mão de obra intermediária. Então você não tem a pessoa da iluminação, você não tem a pessoa que cuida de vários aspectos na produção. Então você tem lá o cara que é o grande diretor, que entendeu, que aprende, e depois falta, né? E depois você tem lá embaixo o pessoal que monta cenário, que faz figurino, e aqui no meio, esse quadro técnico está perdido. Está perdido ou nunca conseguimos construir. Sim. Então é um trabalho que nós estamos fazendo a partir do nosso centro de audiovisual. Então assim, nós valorizamos e muito o aspecto técnico. Sr. Tarcísio, observamos bem a sua explanação e realmente o serviço público tem dado mais ênfase para quem tem o nível superior ou terceiro grau, como o senhor disse. E nós técnicos sentimos bem isso na pele, mas nós lutamos pela valorização desse profissional e nós achamos que o técnico, ele é um complemento, ele não é um concorrente desses profissionais, ele é um complemento. Como acontece com os médicos que têm lá a enfermeiro nível técnico, tem enfermeiro nível superior, quer dizer, nós técnicos somos um complemento nesse processo. Sr. Tarcísio, estamos encaminhando para o final do nosso programa e nós gostaríamos de saber do senhor quais são as expectativas, essa especulação que existe já sobre a sucessão do prefeito Luiz Marinho. Como é que o senhor pode contar essa história? Como é que está essa sua participação nesse movimento? O prefeito Luiz Marinho tem feito uma mudança muito importante na cidade, né? Em 6 anos, e o que está projetado para os próximos 2 anos, ele vai entregar obras que mudam, né, eixos estruturantes novos para a cidade e vai deixar a cidade preparada para crescimento e para desenvolvimento com novas tecnologias, inclusive a partir das áreas de defesa, para poder encarar São Bernardo nos próximos 30 anos. E é óbvio que tanto o prefeito quanto o Partido dos Trabalhadores, ao qual nós fazemos parte, tem interesse e vontade de continuar no governo de São Bernardo para dar justamente sequência a tudo que está sendo feito, para que não seja truncado e venha um outro período, um outro modelo, uma outra forma, e esse vertente do desenvolvimento da cidade possa se perder. Então, nós estamos debatendo e discutindo. Nós não temos ainda nada definido, ainda é um pouco cedo. Nossos adversários já estão colocados, já são candidatos, já estão em campanha. Mas nós ainda não definimos isso, porque é uma preocupação do prefeito que isso tem que ser bem debatido com a cidade, bem debatido com os partidos aliados e bem debatido com o PT. O meu nome, como o nome do deputado estadual Luiz Fernando, como o nome do presidente do Sindicato Metalúrgico Rafael Marques, estão sendo colocados, né, estão aí sendo debatidos. Se qualquer um dos 3 que for escolhido, com certeza vai dar continuidade a esse projeto que se iniciou em 2008, essas transformações e mudanças que nós estamos fazendo na cidade. Eu fico, primeiro, muito honrado em ser lembrado, e meu nome está aí sendo colocado, porque, como batateiro nato que sou, né, quero fazer o máximo possível para que a nossa cidade seja cada vez melhor, do mesmo jeito que meus 2 companheiros, Luiz Fernando e Rafael Marques, também, se for escolhido, irão fazer. Sr. Tarcísio, nós temos observado, em cima do que o senhor falou, que existem muitas obras que têm início num governo e ela se perde num próximo governo. Então é importante essa sequência de governo, é importante também que se mantenham obras dessa envergadura, como está sendo realizado em São Bernardo do Campo. O Luiz Marinho, por exemplo, quando começou a gestão em 2008, terminou um viaduto que estava ali perto da Volkswagen, que todo mundo lembra, que ligava nada a lugar nenhum por 36 anos parados, né?
Então agora não, agora ele liga bairro com centro, centro com bairro, melhorou o trânsito ali. Então essas obras que ficam paradas realmente é muito ruim. Então a sequência de trabalho nós entendemos que é muito importante e vamos estar disputando para valer, para ganhar, para continuar essa mudança que São Bernardo precisa. Estamos encerrando o programa e nós gostaríamos que o senhor fizesse as suas considerações finais. Eu queria te agradecer novamente pelo convite, né, dizer a todos os técnicos que estão aqui nos acompanhando e nos ouvindo que, pela minha experiência, pela minha vivência e pela minha vivência sindical, serei sempre um parceiro seu e do seu sindicato e com os técnicos que você representa na busca de alternativas de trabalho, melhorias de condições de trabalho e de renda desses técnicos. Você pode contar sempre com a minha figura, com onde eu estiver, do trabalho que eu estiver fazendo. Quero ser mais um soldado, podendo ajudar essa categoria importante do Estado de São Paulo a poder ajudar a desenvolver o que nós precisamos desenvolver, o país, o Estado, a minha cidade, São Bernardo do Campo, que é importante para todos nós. Então, muito obrigado pelo convite e quando nós pudermos aí, vamos novamente retomar as conversas, sempre é bom para nós. E também colocamos à sua disposição e encerramos mais um programa Fentec TV.